Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma segunda-feira e vamos dar continuidade para aquele assunto importantíssimo que é sobre o conhecimento, beleza? Então, eu falei na aula passada que toda vez que a gente parava um pouco para pensar, ou então quando eu ia adquirir um conhecimento, ou eu me preocupava em adquirir um conhecimento certo ou não, eu sempre fazia algumas perguntas. Primeiro, eu fazia aquela pergunta básica de tipo, o que ele sabe que eu não sei? Ou então, por onde ele foi, qual caminho ele percorreu, que eu ainda preciso percorrer, que eu ainda preciso buscar caminhar para chegar ao nível que ele chegou. Só que aí, quando você começa a buscar conhecimento, quando você começa a interagir, começa a entrar nesse mundo de buscar, você começa a perceber que o conhecimento ele está assim disperso. Ou seja, numa gama de informação, numa gama de coisas, de bombardeio de informação de todo tipo, de tudo que você precisa e de tudo que você não precisa está por aí disponível em algum lugar. Então, como esse conhecimento ele está muito disperso, como esse conhecimento ele está em vários lugares, você também precisa entender que você precisa buscar e precisa saber, além de buscar, você precisa saber aonde buscar, o que você está procurando, por que você está procurando. Então, esse conhecimento, ele está assim, antes estava complicado, antes era complicado você alcançar o conhecimento. Antes era complicado você conseguir chegar perto do conhecimento, porque o conhecimento era restrito para poucas pessoas, o conhecimento estava em um lugar que muita gente não conseguia alcançar, então estava muito difícil nesse sentido você conseguir o conhecimento. Só que hoje o conhecimento ele está tão disponível e tem tanto conhecimento, tem tanta informação, tem tanta coisa bombardeando você hoje em dia, que a dificuldade de hoje é você encontrar uma informação que seja certa, uma informação que seja confiável, uma informação que você consiga adquirir o conhecimento e que esse conhecimento ele não fique mudando o tempo inteiro. Ou seja, você tem que buscar o conhecimento aonde existe fatos científicos, aonde existe assim uma marca ou um selo de alguma coisa que realmente confia, ou seja, que seja confiável. Então, que pessoa está falando? Quem é essa pessoa? Por que ela está falando isso? Por onde ela passou? Se ela tem autoridade para falar aquilo ou não? Se ela viveu isso? Se ela aprendeu isso com a experiência empírica, que é com a própria vida, que é o meu caso? Ou se ela estudou tanto e também viveu, e baseado em fatos científicos, baseado em fatos oriundos da ciência, essa pessoa está falando. Então, por isso que o que eu transmito aqui, o que eu passo para vocês, eu tenho muito cuidado, porque por conta dessa dispersão da informação, ou seja, tanta gente falando muita coisa e pouca gente falando o que é certo, o que é científico, o que realmente aconteceu na minha vida, e eu junto isso com a ciência e transmito para vocês. Então, é interessante você sempre buscar conhecimento em lugares que extremamente de confiança, porque assim,
Como eu falei, conhecimento existe em todos os lugares. Informação está aí para você buscar de qualquer coisa. O conhecimento ele está aí e a informação ela está disponível. Mas onde eu vou buscar? Aonde eu vou buscar? Qual fonte confiável eu consigo obter essa informação? Então, por isso que toda vez que eu abro minha boca para falar aqui, para passar alguma coisa para vocês, eu só passo aquilo que aconteceu comigo, que eu aprendi na experiência, na dor, e tento juntar isso com conhecimento científico baseado na ciência mais atual que eu estou estudando agora sobre neurociência e comportamento. E aí eu mesclo com gestão de pessoas, administração, liderança, processos gerenciais, essas coisas que RH, essas coisas, psicologia, essas coisas que eu consigo, abarcar um pouquinho de conhecimento. Então, dito isso, e dito que o conhecimento ele está por aí, em todos os lugares, que você consegue buscar e que você consegue achar na palma da sua mão, ou seja, com o celular, com o tablet, com o computador, até com o chat GPT, com as IAs da vida aí, com o Gemini, Cloud, com todas essas interações que você consegue ter. Aí vem aquele seguinte ponto, que a informação ela está dispersa e tem tanta informação que hoje a única pessoa incapaz de aprender é aquela pessoa preguiçosa. Já dizia um filósofo chinês, que eu esqueci o nome dele, ele disse que hoje em dia a informação ela está aí toda, assim, você olhar para o lado existe informação, que de tanta informação que existe, você precisa buscar e você precisa procurar aquela informação que realmente é a certa, que é a informação verídica, que é aquela informação que você tem que levar tempo e é custoso você conseguir uma informação de qualidade, que ele diz que hoje, nesse século, a pessoa incapaz de adquirir o conhecimento é aquela pessoa preguiçosa. Por quê? Porque existe um mundo de informações que a procura da informação certa vai trazer preguiça, ou seja, vai trazer gasto de energia metabólica para você poder buscar e adquirir o conhecimento certo, adquirir o conhecimento da pessoa certa, que aí acontece a preguiça mental, ou seja, você começa a ficar preguiçoso, você começa a sentir preguiça em buscar o conhecimento da pessoa certa, da fonte certa, e outra, a informação que você precisa, porque preste atenção, nessa gama de informações, nesse mundo, nesse universo de informações, você não precisa adquirir tudo, que é impossível isso acontecer, mas assim, a informação que você precisa é a informação certa, é a informação que vai lhe edificar, é a informação que vai trazer benefício para você. Então, qualquer tipo de informação não serve para você. Preste atenção nisso, que é uma coisa assim poderosa e é uma coisa que muda vida. Não é qualquer tipo de informação que você precisa absorver. Por exemplo, fulano morreu de 12 horas ali, não sei o que, não sei o que lá, não sei que tragédia aconteceu e não sei o que, cara. Assim, de fato, é necessário
você saber desse tipo de coisa. É necessário você assistir essas coisas que você assiste. O que é que está trazendo para você? Qual tipo de informação está trazendo para você? Isso está certo? Isso está errado? Isso está lhe edificando? Isso está prejudicando? Trazendo ansiedade para você? Preocupando você com coisas que você não tem que se preocupar? Então, a informação certa e a informação correta, ela vem para edificar, para somar o seu conhecimento, para trazer consciência, para trazer luz para o que você precisa e não para lhe prejudicar. Então, é interessante essa parte da preguiça, porque você precisa gastar energia metabólica para isso, que assim, se você pegar a Bíblia, por exemplo, se você pegar o livro de Provérbios mais especificamente, você vai ver que do começo ao final, a Bíblia, e eu já falei isso aqui várias vezes, entenda só, quando eu falo da Bíblia, quando eu falo do princípio milenar, eu falo daquela porção e do conjunto de livros que é a Bíblia falada, né? A Bíblia quer dizer o conjunto de livros. Eu não estou pegando a Bíblia que a religião tomou posse para dizer a vocês ou para falar alguma coisa religiosa para vocês. Não. A Bíblia da que eu falo e o princípio milenar que eu falo aqui não é de religião e nem de religiosidade. É o manual de vida que foi deixado para esse mundo aqui. Então é desse aspecto que eu falo. Eu não estou pegando a Bíblia e trazendo uma bandeira, trazendo uma religião, trazendo uma religiosidade para você. Eu estou falando da Bíblia aqui como manual de vida que todos os seres humanos ele precisa entender e se basear e tomar como verdade. Porque é a única coisa que está escrita há milênios e que ninguém conseguiu provar nada contra. Beleza? Então, esse princípio milenar, esse conjunto de livros ao qual eu estou falando, ele condena qualquer tipo de preguiça. Então, é interessante você entender isso e dizer, caramba, então eu preciso adquirir um conhecimento e eu preciso adquirir o conhecimento certo, o conhecimento que me edifica, entendeu? E que eu preciso buscar, eu preciso ir atrás do conhecimento certo, da pessoa certa, daquela pessoa que realmente sabe do que fala e vivenciou isso, que é isso que eu estou começando a construir aqui, beleza? Então, diante dessas coisas que eu falei para vocês, existe uma pergunta interessante, porque, existe vários conhecimentos, existe tudo isso na frente, tudo disponível, que eu tenho que ter cuidado com isso, tenho que buscar o conhecimento certo. E aí eu me faço a pergunta, qual o conhecimento que eu preciso no momento? Então eu sou assim. Existem várias estações na minha vida que não é qualquer tipo de conhecimento que eu preciso. Então, por exemplo, nesse período eu preciso desse tipo de conhecimento. Então eu vou correr atrás desse tipo de conhecimento. Daqui a pouco eu vou precisar de outro tipo de conhecimento. E aí eu vou buscando esse conhecimento de acordo com a necessidade das fases da minha vida. Então é interessante você perceber isso e você começar a praticar isso na vida de vocês. Assim, caramba, qual o momento da minha vida que eu estou vivendo nesse exato momento? Beleza, é esse aqui. Tranquilo, qual o conhecimento que eu preciso que nessa fase da minha vida vai me edificar, vai trazer consciência, vai me levar para um outro nível de mentalidade. Então é esse conhecimento que eu tenho que pegar, beleza? Porque você fazendo isso, você vai começar a trazer clareza
para o ponto cego da sua vida. E quando você traz clareza para o ponto cego da sua vida, aí é onde acontece a mágica. E é aí onde a virada de chave acontece na vida da gente. Então é interessante a gente prestar atenção nisso e ver qual a fase da nossa vida estamos vivendo hoje e qual conhecimento vai agregar, ou seja, vai trazer clareza para esse ponto cego. E o ponto de acesso que vai trazer conhecimentos profundos e vai trazer conhecimentos assim comprovados e de confiabilidade, assim de forma mais fácil e de forma mais prática, para mim hoje são os livros. Então, os livros hoje, ele me traz uma confiabilidade e me traz uma clareza daquele meu ponto cego, pelo menos assim, a partida inicial, ou seja, quando eu quero introduzir um tema que eu ainda não sei, que eu ainda não tenho conhecimento e que vai me trazer luz para o ponto cego que eu preciso, a primeira coisa que eu faço é procurar livro. E livro eu só procuro de editora e só procuro de autor que eu confio. Então eu preciso de um tema, preciso de neurociência. Então eu já sei qual é a editora, já sei quais são os escritores, os autores que me traz confiança para eu poder introduzir um tema. Depois que eu abrangi, depois que a minha mente ela saiu do ponto cego, ela trouxe clareza mental sobre esse assunto, baseado no livro, aí sim que eu vou começar a buscar revistas científicas, artigos científicos, vou ver um vídeo, vou ver um podcast de uma pessoa que realmente me traz essa confiança. Então, meu primeiro ponto de acesso para expandir a minha consciência sobre o assunto que eu estou precisando é livro. Então, eu aconselho você também a, quando tiver algum assunto que você realmente precisa se aprofundar, você procure um livro de uma editora de confiança, de um autor de confiança, para trazer aquela clareza mental. Depois dali, aí você vai procurar outros meios confiáveis de comunicação, beleza? Então, essas duas segundas-feiras eu fiz questão de trazer para vocês um pouquinho do conhecimento, ou seja, do que eu faço na minha vida, do que é importante também você fazer na sua, beleza? Então vamos nessa, que a vida tá aí e ela precisa ser muito bem vivida.